Carlos Alberto, pelo Grêmio, marcou apenas um gol em 12 partidas. Pivô, tocou pro Douglas, que enfiada de bola pro Carlos Alberto, dominou, vai fazer, bateu! Carlos Alberto com a número 22, numa linda jogada do ataque do Grêmio. O Borges tocando pro Douglas, que tocou bonito pro Carlos Alberto. Teve dancinha e tudo na comemoração. De novo o lance para você, jogada bem costurada, bem trabalhada, e o Grêmio chega ao empate aos 9 minutos do segundo tempo. Um para o Grêmio, um para o Leão de Huánuco. André Rizek. Bela triangulação, belíssima jogada do Carlos Alberto, foi muito bem na jogada, teve frieza, teve categoria para empatar o jogo. Se o Grêmio fizer isso, colocar a bola no chão, embora o gramado seja ruim, e tocar a bola, não tem para ninguém. O Grêmio é bem melhor do que o Leão, e se ele fizer isso, o Lucas vai virar o jogo e vai vencer até com tranquilidade. Olha a dancinha dele com o Gabriel, né? No Charla Podcast, ele contou sobre a comemoração polêmica. Conta alguma resenha da época do Grêmio e comenta sobre a comemoração do Kidiaba. O Kidiaba foi o seguinte. O Grêmio, aliás, o Inter, vai jogar a final do Mundial de Clubes, aliás, a semifinal. Aí perde pro Mazembe. E o goleiro do Mazembe chama Kidiaba. Isso. Ele fez lá aquela comemoraçãozinha que ele quica assim. Coçando a bunda na grama. Aí beleza, a gente ganha o Campeonato Gaúcho. Só que deram 8 minutos. Aliás, foram 7 minutos de acréscimo. Fora dos 6 que deram mais 7. E o Juliano Damião faz um gol, mete assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí cantaram a música do Naldo, 7, beleza. Aí eu vou lá, eu faço um gol também. Aí eu falei, agora tomam vocês, ó. Aí eu virei o Kid Alberto. Boa. Mandei, cara, aqui, ó. Tu fica sentado no chão e tu... Isso. Pô, o Leandro Damião, fez essa palhaçada, já tinha morrido o assunto. Falei, então vamos ressuscitar o assunto. Teve treta com um jornalista. Uma das primeiras colocações foi a respeito da fama de bad boy. Você disse, olha, isso aí acho que vai me acompanhar até o final da carreira. Você acha que está voltando tudo aquilo que você julgava já não existe mais? Esse tipo de comentário sobre o seu comportamento está sendo retomado aqui no Grêmio? Eu não concordo com isso que você está falando, e isso não vai voltar, até porque eu tenho família. Então quando você vem aqui, você não tem certeza, você não fala que eu estou cometendo não precisa baixar o dedo, por favor. Vou falar assim, não precisa apontar. Então você tenha cuidado no que você afirma. Não, e você também, por favor. Tenha cuidado no que você afirma. Tu também. Você tem certeza que eu estou fazendo festa em algum lugar? Isso que eu te perguntei. Então pronto. Se eu tivesse certeza, eu publicaria. Então por que você não publica? Porque não tem certeza? Então pronto. Se você tiver certeza, você vai ser responsabilizado por isso. Exatamente. Se eu tiver certeza, eu publico. Então tá bom. Como não tenho certeza, não publico. Acabou? E só para completar, quando você falou na questão da briga com o Leão, eu publiquei que o Leão ligou para você. Daqui a pouco vai passar da respeito de homem para homem e você não vai César Cidade Dias conta como foi a contratação de Carlos Alberto e confirma que foi um pedido de Renato Portaluppi. E hoje, para contar uma história peculiar, curiosa e que mexe muito, sobretudo com quem gosta desses ambientes de bastidor de futebol, a controversa, difícil contratação de Carlos Alberto e a também controversa saída de Carlos Alberto, a demissão de Carlos Alberto do Grêmio, meia Carlos Alberto, quem não lembra dele, né? Surgiu no Fluminense, fez história jogando com o Mourinho para o grande treinador na época no Porto, campeão da Champions League, com uma atuação brilhante do menino Carlos Alberto naquele episódio, uma grande partida, uma partida que colocou Carlos Alberto num outro patamar do futebol, né? Colocou ele entre aqueles jogadores que seriam dos maiores, mas ele acabou não confirmando a expectativa e começou a circular por muitos clubes e jogou nos Cariocas, ele jogou no Corinthians também, ainda com muito cartaz, e foi para o Vasco da Gama. No Vasco da Gama também não conseguiu, acabou tendo muitos problemas, e aí surge a história dele com o Grêmio, e curiosamente nós estávamos lá no departamento de futebol e vivenciamos todo aquele episódio, o difícil episódio da contratação de Carlos Alberto pelo Grêmio.
Carlos Alberto havia sido oferecido, em razão do relacionamento com o Renato, ainda no mês de janeiro. E nós, do departamento de futebol, não gostaríamos de contar com ele aqui. E a coisa andou, caminhou um pouco mais e acabou determinando a contratação dele. Eu nunca me esqueço, eu estava lá em Rivera, naquele Grenal que foi em Rivera, com os times da transição, lá os times sub-23, algumas reservas. E fui perguntado pelo André Silva, da Rádio Gaúcha, se tinha alguma coisa do Carlos Alberto. E eu disse, claro que não, de maneira nenhuma, não tem nada. Não tem nada. Por quê? Porque nós, do departamento de futebol, não gostaríamos de contar. Eu, Antônio Vicente Martins e o José Simões não gostaríamos de contar com ele. Só que o Renato fez uma movimentação e levou direto para o presidente Paulo Odoni, e eles acabaram, de fato, contratando. E naquele momento, efetivamente, parece que eles já estavam muito conversados. E na segunda-feira, ou terça-feira daquela semana, ele chegou em Porto Alegre, Carlos Alberto, meio que por cima do departamento de futebol. O Renato aí veio conversar com a gente, dá esse voto de confiança, nos permite isso aí, aquele papo, eu vou fazer jogar e tal. E nós, naturalmente, ali, porque todos querem ganhar, todos querem vencer, não, vamos lá, se vocês acreditam tanto, e era um pedido do presidente Paulo Odoni e também do Renato, e naturalmente a gente aceitou e abraçou o Carlos Alberto com carinho. Nisso, o Carlos Alberto chega com toda aquela polêmica em volta dele, um jogador com uma personalidade muito forte, muito bom de grupo, assim. E ele logo se entrosou com todos e também criou muitos problemas.